Boa noite, hoje, 17 de outubro, estamos en la aula de cartología del grupo de etapa 6. Y hoy vamos a dar continuidad a esos estudos da cartología unido al proceso evolutivo das tres etapas da cartología, que sería defensa, ataque y conquista. Nos vamos a aprofundar más y tentar dar una explicación más profunda de la relación de esas interconexiones que existen dentro de nuestro cerebro y las tres etapas que hacen parte da misma estructura do cérebro. As três etapas da cartologia, defensa, ataque, ou domínio, conquista, perdão, e domínio, seriam três elementos que fazem parte do cérebro humano. Só que hoje eu queria mostrar a vocês uma ideia de como isso é percebido. Digamos, aqui vemos neste slide um computador de uns 25 anos atrás, en el cual sabemos que existía digamos, un sistema, que era o DOS, que permitía el funcionamiento del computador. El DOS, digamos, era a base da estructura de ese computador. Después vieron otros sistemas, el Windows, en el cual el DOS se mantenía, pero de una forma oculta, y hoy ya, acho que el DOS no existe más. Mas, en ese proceso tenemos una evolución. El computador primitivo con un DOS, un sistema operacional, digamos así. Después veo un computador con un Windows, que era otro sistema operacional. Y hoy nos tenemos a evolución del computador que tiende a ir hasta inclusive a un concepto de inteligencia artificial, IA. Entonces, digamos que esas tres grandes ideas, el DOS antiguo, el Windows y una inteligencia artificial, que sería el proceso evolutivo del actual computador, de aquí a 3, 4 años a más eso ya va a existir. Entonces, serían los mismos procesos en un plano simbólico que el cerebro tiene. Tiene un plano instintivo que está unido al cerebro, llamemos reptiliano, un plano que se puede unir con el DOS original. Dentro del segundo cerebro, que sería ya mamífero, entra el límbico, que puede se unir con una idea de Windows. Y una tercera etapa de evolución del cerebro, con el corte cerebral, que se une ya con la idea de la inteligencia artificial, es decir, tenemos lenguaje, tenemos comunicación, inclusive Wi-Fi, porque a mente permite que vocês se comuniquem, não só com uma questão gestual ou falada, sino também hasta telepaticamente. Então existem conexões como nós vemos hoje em nossas realidades. Nossa realidade externa está imitando nossa realidade interna. Só que hoje eu compro um computador e o outro eu boto na lata de lixo, certo? El computador de 5 años, 6 años, 7 años ya está velho, uno troca, bota otro, va trocando, solo que en la realidad, en el cerebro no existe esa troca. Todo está unido e integrado. Todo el proceso evolutivo está integrado y el DOS continúa funcionando. Entonces el DOS serían los instintos primarios y básicos que ven junto con la formación de esse cérebro reptiliano, de aquele ser que sai do mar e que conquista um território, um habitat, se reproduz e essa conquista está unida que a um desenvolvimento de agressão, de força, de poder e de sexualidade. Depois, esse cérebro evolui porque nessa ideia de reprodução nasce a família dá aconchego, segurança, os seres então têm a ideia de que se podem unir e nasce a tribo. Então essa ideia de aconchego, segurança e convivência permite a evolução na convivência tribal. Tá? Bom, aí nós temos que, para uma convivência tribal, temos que estabelecer vínculos emocionais com as pessoas. Então nasce um segundo cérebro que está associado à comunicação, ideias, percepções de distância, intuição, afeto, cargas emocionais intensas nos unem. Até hoje, o homem precisa amar
y ser amado. Y se unen. Bueno, en ese proceso, en la evolución urbana, digamos así, uno desenvolve los intelectos o racionalidad, que sería el tercer cerebro, que le permite sobrevivir dentro del mundo urbano, una ciudad, un país, etc. Y ven encima de todo eso un proceso evolutivo. Aquí nos vemos a médula espinal y los tres cerebros. Entonces digamos que esto equivale a esto. Aquí vemos el gran computador con inteligencia artificial, sin costo, dura muchos años, tiene garantía, y puede ser más o menos elaborado. Y aquí vemos, digamos así, la idea es justamente tentar que ustedes entiendan que estos tres computadores existen dentro de nos. Si nos imaginamos computadores fuera de nos, ¿qué nos vamos a pensar? Bueno, surge un problema, una discusión, una dúvida, una necesidad de comunicarme, de fechar un negocio, cualquier cosa que yo quiera hacer, tengo dúvidas, entro en Google, consulto. Bueno, esos tres computadores en un proceso evolutivo estarían siempre a un servicio meu, de meu ser. É o mismo o cérebro. El cerebro son como computadores que tienen la función primaria de me servir, me orientar, me ayudar a resolver mis problemas. Então, eu sou o cérebro. Es decir, hoy se entiende que el cerebro es todo. Todo lo que existe a nuestro alrededor fue creado por el cerebro. Cérebros, terminais nervosas, mãos, capacidade criativa, projetos. Bom, mas eu sou o cérebro. Ou o cérebro é um instrumento, como um computador, que me sirve para encontrar soluções e para eu crescer como ser dentro deste mundo. El cerebro reptiliano era o ser reptiliano. Eu acho que é importante que vocês entendam que existe uma diferença entre pensar em algo e ser algo. Claro que isso, que pode parecer sutil, é extremamente importante para as conclusões que nós vamos a tirar de agora em diante. Siguiendo nesse raciocínio, vamos para a segunda parte dele. Nós temos em nossa cabeça três computadores que nos vão dar respostas de acordo à sua programação básica. Digamos que se eu estou com um problema grave, então, bom, qual é um problema grave que se vê no consultório? A mulher é traída, o homem é traído, entra uma crise, a pessoa não sabe o que fazer. Aí o cérebro vê que o ser está sofrendo, o indivíduo está sofrendo, e empieza os computadores a lançar possíveis soluções para esse problema. Só que se uno vai para o computador 2, que seria o instintivo, o primário, o reptiliano, digamos assim, vai dizer, bom, se isso te faz sofrer, mata-te. Mata o cara, mata a mulher, e depois se quer tu te mata. É decir, vem soluções que nossa mente recebe e as pensa, e a maioria das pessoas as reprime e as nega ou as controla. Mas as pensa. Porque a mensagem chega, mata. Pero essas são poucas pessoas que fazem? Não. Não são poucas pessoas que fazem. Não são poucas pessoas que utilizam o DOS, o cérebro instintivo reptiliano. Na Segunda Guerra Mundial morreram 30 milhões de pessoas torradas em forninhos ou com gás. Milhões e milhões de pessoas foram extremamente desintegradas e mortas porque o cérebro reptiliano não tem emoção. Ele mata
e não tem culpa, sem conflito nenhum. Então, nós que temos uma formação religiosa, qualquer pensamento de matar gera um conflito. É proibido por la religião e é proibido por lei. Então, se cria uma enorme quantidade de tabúes e de proibições para ter um controle sobre esse cérebro reptiliano nesta sociedade, porque na forma que o cérebro reptiliano pensa, ele resolve fácil. Quando surge um problema, destrói. Ponto. Mas aí vem o Windows, o segundo cérebro mamífero. Bom, posso perdoar, ou posso aceitar. Um mata. O outro cérebro, não, já está, aceita, foi assim, a culpa é tua, não foi culpa dela. Não, a culpa é minha porque eu não dei atenção a ela. Ou ela deixou de ter vínculos sexuais com ele, então ele tem direito a encontrar outra mulher, mas eu não quero que fique com ela, é só um caso. Pá. Quando quer acordar, o cérebro reptiliano nos dá uma solução de destruir o cérebro mamífero, nos dá uma solução de aceitar. Que é o que a religião propõe: aceita, perdoa, relaxa, deixa passar, vamos que a vida continua, tudo está legal, o perdão é necessário, Deus te perdoa, tu já cometiste teus pecados, então tem que aceitar, e aí vamos. E o terceiro cérebro está em um plano já diferente. Posso encontrar outra pessoa melhor, isso me serviu, porque realmente eu acho que então não amava, a nossa relação não era o que devia ser, então vou encontrar outra pessoa, vou continuar meu caminho. Fico, não fico, fujo. As três respostas. Destruo, não destruo, deixo tudo como está. Tá? São sempre três possibilidades. Por quê? Porque temos três mensagens absolutamente diferentes e os três computadores, ou as três partes desse cérebro trino que nós temos, nos manda uma mensagem única, com a tentativa, digamos, de quê? De resolver um problema, porque a pessoa está sofrendo, então ele manda mensagens. Eu já atendo há 40 anos, então, muitas vezes, quando vemos pessoas com problemas obsessivos, o que recomendamos? Anota o que tu pensas. Anota o que tu pensas. Parece que tu anota, tu vai ver como teu cérebro está repetindo uma ideia várias vezes no dia, e, no fundo, ao escrevi-la, e tu ver que ela aparece em tua escrita, tu vai passar para um pensamento mais evoluído. Então, o interessante é ver um quaderno dessas pessoas, como as ideias, um dia ele está pensando em matar a mulher, no outro dia o cara está pensando em como voltar a ela, e no outro dia está pensando em sair com uma prostituta que ele encontrou em uma rua. Porque aí eu me esqueço, vou sair com outras mulheres e vou fazer outra coisa. Então vemos que o pensamento muda de um dia para o outro, de 3 horas em 3 horas, de 6 horas em 6 horas, de 1 hora, de uma noite para o dia. Não existe um pensamento único. Não existe um pensamento único. Pode haver uma identificação primária com um pensamento instintivo, uma carga afetiva num pensamento mais emocional e uma enorme força no pensamento racional associado aos seus interesses. Mas os três são respostas dadas pelo cérebro. As três pertencem ao mesmo cérebro e nenhuma das três está errada, porque cada uma parte de um pensamento diferente, de uma energia diferente. Sobrevivência, estabelecer vínculos, que tem a ver com fatores emocionais e afetivos, e o processo intelectual, interesses, crescimento, ciência, valores, justiça. Então, esse processo, depois lo vemos em uma dicotomia religiosa, porque vamos dizer que hoje a religião coloca o cérebro mamífero como o primário, aquele al qual toda a humanidade deveria seguir. A maioria das religiões, cristianismo, espiritismo, etc., ama o próximo,
perdoa, aceita. Cristo sofreu na cruz, então é lógico que tu tenhas que sofrer também. Perdoa teus inimigos, bota a outra cara. Bom, isso é claramente o cérebro mamífero respondendo a uma problemática do indivíduo. Claro que se vocês vão para o Estado Islâmico, ¿no? Esse grupo que existe hoje, e aparece um inimigo que não é do Estado Islâmico, eles matam, cortam a cabeça, chino. Não importa que seja mulher, criança, é decir, temos um domínio absoluto em certos grupos extremistas, assim como em uma política populista vamos a estimular que a comida, a casa, algumas coisas básicas e criar uma revolta e uma raiva sobre outras classes sociais, das menores às maiores. Então, nessa divisão, o cérebro instintivo ele incorpora e ocupa um espaço muito grande no cérebro desses indivíduos e nas ideologias que alimentam as divisões. Ricos e pobres, o bem e o mal, etc. Então, o Estado Islâmico habita em nós. Todos nós temos um Estado Islâmico dentro. Todos nós temos um cristianismo e um espiritismo dentro. E todos nós temos um critério científico, porque a ciência nos propõe a resposta do método científico frente a qualquer situação que surja. É dizer, temos uma luz no céu que se movimenta, que não poderia, faz movimentos circulares ou triangulares, vem, sube e desce a velocidades incríveis. Não, mas nós temos que analisar isso através do cérebro, do córtex cerebral. Quer dizer, eu não posso sentir. E instintivamente também não posso analisar isso através do instinto. Quer dizer, muitas pessoas, fíjense que é interessante, eu conheci um jovem que procurava ver seres extraterrestres e um dia foi a um sítio onde se dizia que ele descia. Bom, ficou lá de noite com um grupo de gente, tomando chimarrão, batendo papo. Às 4 da manhã saiu a fazer um xixi. Ali, quando estava fazendo, tá? Aparece um enorme luz grande que chegou muito perto dele. O cara ficou paralisado e se borrou literalmente. É decir, teve uma reação absolutamente instintiva. E o que mais aconteceu? Depois disso saiu correndo. Se assustou. Todo o que ele achava que ia acontecer, um contato, ele falar, a reação primária foi instintiva. Não teve como comunicar-se, não teve como sentir uma carga afetiva de sentir que estava protegido, amado, querido por essa luz que vinha em direção a ele. O cérebro responde, e o cérebro instintivo responde no sentido de preservar nossa vida. Então, está certo ou errado? Os 3 computadores trabalham para que nós estemos bem, consigamos sobreviver, reproduzir, conquistar e manter aquilo que conquistamos. Nossa mente tem essa programação básica nessas 3 grandes forças que nos acompanham e que nos orientam. Agora, é interessante que nós vemos na Bíblia, em Gênesis, quando Deus cria o homem e o coloca no paraíso e lhe dá uma mulher para que o acompanhe, dentro do mito cristão, bíblico, perdão, não é só cristão, isso está na Torá, então seria judeu-cristão. Aparece a ideia de que o homem é colocado num paraíso junto com sua mulher e Deus diz, olha, tu puedes comer de todos os frutos que tem no paraíso. Não fala de comer animais, fala de comer frutos. Então eu acho que é aí que começa o primeiro conceito vegetariano na história. Porque em nenhum momento Deus diz, olha, no paraíso tem animais que tu puedes degustar. Não, diz degustar os frutos. Pero não diz de comer os animais. Mas, voltando à estrutura inicial, o que mais diz? Tem um fruto que tu não puedes comer, que é a árvore da ciência do bem e do mal. E antes disso, antes de comer o fruto, os homens, a homem e a mulher estavam nus. Depois que come o fruto da ciência do bem
y do mal. Eles se dan conta que estão nus e se cobrem, e é por isso que Deus, entre aspas, se dá conta que eles tinham comido do fruto. Bom, fíjense que quem induz a mulher e a homem a comer é a cobra, o cérebro reptiliano. Tá? Não, certamente, se tu comes desse fruto, Deus diz que tu morrerás, mas tu não vai morrer, tu vai ficar sabendo o bem e o mal. Antes disso, existia uma unicidade na mente do homem, não tinha conflito entre o bem e o mal, não tinha culpa. Imediatamente após comer o fruto, que não diz, na Bíblia não diz que era uma maçã, se diz o fruto da árvore, também não diz que era uma cobra, então não se define claramente se seria um reptil, mas não está claro se era uma cobra, um cocodrilo ou um lagarto. As palavras em hebreu não definem isso, então a tradução da imagem da cobra é uma tradução errada. Mas voltando, o cérebro reptiliano, o bem, o mal e a ciência. O bem é o cérebro mamífero, o mal é o instinto, segundo define o próprio cristianismo, é um instinto. Jung define como o mundo infernal, o inconsciente, a base do instinto. Jung nos diz que existe um mundo infernal e que Freud le diz, não fale de mundo infernal, fala de instinto. Tá, instinto, mal. Bem, o cristianismo, o amor, a bondade, compartilhar. E depois a ciência. A árvore da ciência do bem e do mal. É decir, o que nós estamos falando aí é de um cérebro trino, que aparentemente a partir do momento que o homem ingere o fruto da árvore, ele separa essa trinidade e começa a perceber as forças que habitam nele, e a partir disso não surge a culpa. É decir, é evidente que os grandes conflitos neuróticos nascem a partir da oposição dos pensamentos dos três cérebros que habitam em nós, ou dos três computadores que habitam em nós. Que sería, como está aquí, el DOS antiguo, el Windows y el futuro computador de inteligencia artificial. Aquí está o que o homem tem desintegrado. Es decir, cuando se le dice ao homem, tú no puedes pensar con un DOS, que sería con tu instinto, tú solo debes pensar con el cerebro que te permite unir a las pessoas, tú tienes que perdoar y tú tienes que aceitar. Ou tu tem que pensar através da razão e da ciência e dos valores. Bom, esses três cérebros habitam em nós, os três nos estão dando respostas, e os três somos nós. Essa é uma pergunta importante. O cérebro, é decir, os computadores que eu posso dispor, claro que volto a insistir, em nossa realidade, um computador velho não bota fora. Em nossa evolução biológica, todos os computadores estão dentro de nós, com programas diferentes, e todos servem, em teoria, à evolução humana. Eu acho que não existe pecado em pensamento algum, porque cada vez que nós temos um problema, um conflito, se nós analisamos bem, algumas pessoas vêm com uma ideia clara do que deveriam fazer. A família lhe diz, tu tem que largar esse cara, ou tu tem que largar essa mulher. Tá. Eso es un pensamiento lógico y racional. A pessoa que está ali está gostando dessa pessoa e não consegue destruir seu objeto de amor. Ou está gostando tanto desse objeto de amor que não consegue viver sem ele, então qual é a solução? Eu vou, mato e depois me mato. É decir, são pensamentos de cérebros distintos. Pero como nós estamos sendo pressionados faz centenas de anos presionados a escutar el pensamiento emocional o intelectual, que serían solo dos cerebros, el pensamiento del cerebro reptiliano, que sería el DOS primitivo, ficou para atrás y uno no lo escuta.
En teoría no lo escuta, porque si no el Estado Islámico no existiría, los terroristas no existirían, las atrocidades que acontecen en la ciudad, ese cara que mató 40 mujeres y personas, no existiría, mas existen. Cuando más lo reprimimos, más explode, más eclode. A mayoría das enfermedades que as pessoas têm é porque não escuta seu pensamento instintivo. Escutar, não estou falando ir e fazer. Estou dizendo a vocês ter consciência de que dentro de vocês tem 3 computadores e eles nos vão dar sempre 3 respostas ante qualquer problema que nos faça sofrer ou que nos crie conflito. Sempre vai ser assim. Agora eu vou pensar em destruir o objeto de conflito. Daqui a 2 horas vou pensar em me aliar com o objeto de conflito, uma aliança, vamos fazer um acordo. Não? E na terceira hora, aqui sim, o objeto de conflito, vou encontrar outro conflito melhor na minha vida. São as 3 partes da mente. Quando as pessoas não conseguem integrar essas 3 partes como uma trinidade da mente, bom, aí que surgem todos os conflitos neuróticos. Porque eu não posso pensar que eu quero agredir essa pessoa. Então, empiezo a reprimir. E aí, estou tirando a energia dos outros 2 cérebros. A unicidade da mente é o mais importante para que vocês tenham uma capacidade criativa plena e absoluta. Cada problema que vocês têm deveriam se propor sempre encontrar 3 soluções para qualquer problema. Quando vocês se preparam para isso, dizem, bom, tenho que montar uma empresa, como que eu vou fazer isso? Vou procurar sócios. O cérebro mamífero quer ter sócios, formar família novamente, amigos, vou procurar nos amigos. Então, muitas vezes, na experiência de um processo evolutivo profissional, um homem vai e trabalha com colegas, com amigos e faz sócios. Mas depois se dá conta que a sociedade não é assim. De cada 4 pessoas que vocês se vinculam e que podem dar-se aparentemente bem, uma nos vai atrair, nos vai enganar e nos vai roubar. Fíjense a porcentagem que temos hoje. Em uma sociedade como a que existe aqui em Brasil, vemos às vezes pessoas dizendo, eu vi em um filme aqui há poucos dias, um ex-presidente falando então, que roubar um banqueiro não é um crime. Bom, isso é bom que um psicopata diga. Um psicótico pode convencer-se de que não é crime nesta sociedade. Só que, ao dizer isso, vemos que tem milhares de pessoas que o acompanham. Então, meu critério em relação à psicopatia neste país é que de cada 4 pessoas, uma é psicopata. Então você pode justificar, não, o Jorge não precisa, eu vou pegar o que é dele porque o Jorge não precisa. Eu preciso mais que ele. Então, claro, num processo evolutivo, o cérebro diz, não vou me associar, porque me associei com 3, 4 colegas e quando eu quero acordar, eu era o único que trabalhava, os outros não queriam fazer nada. Bom, aí que está. Aí vem o cérebro reptiliano, diz, não, melhor fica só. Fica na tua, não tenhas empregado, não tenha isto, porque senão dá problema aqui, problema lá, problema lá. Quando quer acordar, o cara fica actuando como um profissional independente. Porque os cérebros vão recomendando e vão aprendendo com sua experiência. A carga emocional do cérebro mamífero está direcionada a se unir, formar através da família, formar a ideia de poder, bom, se posso viver em família, posso ter um grupo de família, aí nasce a tribo. Depois da tribo vem a cidade, os países. Então é todo um processo evolutivo, sem dúvida, que tem a ver com o cérebro mamífero. Porque as pessoas precisavam acreditar, então deixavam a porta aberta. Não? Com o tempo, viram que tinham que botar uma porta em casa, porque senão entravam e roubavam. Mas o porcentagem de psicóticos em uma sociedade era, não? Decir, 30 anos atrás, 40 anos atrás, me lembro que eu trabalhei em um banco, estou falando de mais tempo, não? 44 anos atrás, 43 anos atrás, me lembro que um fazendeiro que não podia pagar uma dívida no banco se suicidava. Eram outros valores. Quem se mata hoje?
Na época de Ana Karenina, ela comete adulterio con o marido, como, e vai se tira embaixo do trem, imagine hoje, não? Mas, o que seria? Os trilhos do trem estariam cheios de mulheres. Então, em realidade, todo esse processo de valores e pensamentos e ideias de cérebro mudaram. Mudou muito. Então, temos uma luta entre qual é o cérebro que predomina. O 2, instintivo, o cérebro emocional, que ama, que tem carga afetiva, o cérebro racional, que pensa nos interesses, e depois pode procurar, na força do instinto, poder para manter seus interesses e dominar o que ele quer. Então, quando o indivíduo consegue integrar, voltar à unicidade que tinha no paraíso, antes de comer o fruto, é decir, tinha uma mente sem culpa. Não tinha conflito entre seus pensamentos e suas emoções e suas ideias. Fíjense que em certos grupos que existían, yo acho que en Alaska, se entendía que los esquimós, cuando el hombre llegaba a cierta edad, él tenía que morrer, ¿no? Entonces, o a vos saía de casa y iba a morrer, porque tenía que dar lugar a que los otros viviesen y era una persona que no podía producir. Y eso no generaba conflicto en ninguna persona de las tribus. O sea, a morte dos velhos. Era normal. En nuestra sociedad es visto como algo errado, más en realidad los velhos son rejeitados. Entonces, vemos que un cerebro nos dice no, pero otro cerebro dice sí. Vemos esa contradicción. Si yo no consigo percibir todo lo que yo pienso, yo no estoy usando todo mi potencial. Vuelvo a insistir. Si yo pienso que quiero dar una paulada en alguien, no quiere decir que voy y doy una paulada en ese alguien. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que ustedes tengan conciencia dos desejos que ustedes tienen y no se julguen. No julguen, porque ese deseo es parte de un cerebro que está dentro de ustedes y que viene evoluindo a millones de años. Es ahí que nace todo el conflicto neurótico. Cuando alguien me dice, no, tú tienes que perdonar, y yo no consigo perdonar porque tengo voluntad de dar a paulada en la cara, bueno, entro en un conflicto neurótico. Voy a gastar una enorme energía en reprimir ese deseo. Cuando más lo reprimo, más o desejo. Agora, se eu me pergunto, eu chego a ter consciência, pô, eu tinha vontade de dar uma paulada, uma camaçada de pau nesse cara. E aí, empiezo a dialogar com o meu cérebro, assim, o cérebro, o córtex cerebral me diz, ó, cara, e se tu dieses essa paulada, teus problemas se resolveriam? Tu ficarias feliz e tranquilo o resto da tua vida? Isso vai resolver teus conflitos? Não. Tal vez não vai resolver. Então, se eu me permito falar entre meu ser com minhas partes de meu ser, se eu aceito que existem partes de meu ser que estão habitando o céu e partes que habitam o inferno, e consigo sentar-me numa mesa com anjos e demônios e dialogar e tentar unir todos eles para eu seguir vivendo, crescendo, lutando e conquistar algo que seja para o bem estou falando, para um crescimento. Claro que eu sei que os demônios, eles vivem em uma estrutura de caos. Sim, mas dentro do caos há uma necessidade de sobrevivência. Se eu tenho o poder de convencer, digamos, um cachorro, um lobo, y si yo amanso ese lobo, no lo reprimo, lo amanso y lo llevo en la dirección de que defender mi casa, entonces él cumple una función. Él no deja de ser lobo, mas él me defiende. En lugar de destruir, él se transforma en un defensor de mi casa, las personas que yo amo, de mi territorio. Entonces, nós podemos modificar el mundo que nós vivimos, nós podemos modificar nuestro mundo. Si yo me aceito con todos los pensamientos que tengo, estoy voltando a unicidad en mi mente. Y eso es lo que va a permitir que mi psique evolúa. El verdadero pecado, como yo anoté aquí, no está en pensar, mas en negar lo que se piensa. Cuando más se niega lo que se piensa, más nos enfermamos y enfermamos a la sociedad. Somos hipócritas. Si yo escuto el computador Windows, digamos,
a parte do meu cérebro, que quer se relacionar e ficar bem com todo mundo. E acho que isso é o correto e o mais importante. Paz e amor e perdoar. Bom, se eu acho que isso é o mais importante, estou limitando minha mente e as armas que minha mente me dá para eu triunfar e sobreviver nesta sociedade que cada vez é mais caótica, falsa e hipócrita. Então, minha proposta é que vocês experimentem as fases da mente, que qualquer problema que surja, vocês tenham por base encontrar pelo menos sempre 3 soluções. Que fiquem atentos a esses pensamentos que habitam em nós e não os reprimem. Prendam uma vela, relaxem, observem o fogo, empiecem a pensar no conflito que vocês têm e deixem fluir as imagens e os pensamentos que vêm da mente para resolver esse problema. Então vamos ver que uma parte, olha, é um problema, revienta com isso, manda tudo a merda. Está errado? Não, é parte de um pensamento do meu cérebro. Outro vai dizer, não, esquece, não tem conflito. Vai, fala com o cara, dá um abraço e isso vai se resolver. Não, eu acho que esse é um momento final, tenho que parar e começar outra atividade na minha vida. Os 3 conselhos são verdadeiros. A mente, ela nos dá soluções através de suas 3 fórmulas básicas que foram desenvolvidas no correr de milhões de anos. Instinto, sobrevivência, cérebro reptiliano, etapa defensiva do ser. Conquista, cérebro mamífero, vínculos afetivos, comunicação e intelecto. Podemos tirar isto? Não temos como tirar os 2 da mente. Es decir, na mesa que eu tenho, sim, já os computadores que eu tinha, pum, já se foram. Mas aqui não tenho. Em realidade tenho escolhido os 3, ¿por quê? Porque às vezes tenho que reaccionar instintivamente, às vezes certas coisas só podem resolver-se emocionalmente, e às vezes algumas coisas são só intelectuais e racionais. Algumas afetivas, outras racionais, outras instintivas. Às vezes você tem que dar um soco em alguém. Às vezes em você mesmo. E às vezes em los outros, que não sabem definir os limites. Então você tem que esclarecer o limite. Bom, às vezes tenho que abraçar. Às vezes tenho que empurrar e às vezes tenho que convencer e explicar. Os 3 cérebros unidos permitem que vocês evoluam e não gastem energia em se autodestruir e não gastem dinheiro em tratar os problemas que não são problemas. Foram criados esses problemas. Alguém tem interesse que a mente não tenha unicidade. E por isso acho a cratologia a psicologia do futuro. Voltar à unicidade primigênia do ser. Sem conflitos. Reconhecendo suas emoções, seus sentimentos, seus instintos, reconhecer não representa seguir. O conflito que toda a filosofia nos colocou, penso, logo existo. Eu penso, ponto. Não quer dizer que meu cérebro é meu ser. Passei anos meditando, horas meditando, e me di conta que o pensamento não é meu ser. Tem algo detrás do pensamento. Tem algo muito mais profundo. Muitas vezes me desprendi de meu corpo e quando saio do meu corpo e me observo, não quero voltar. Por quê? Porque tem instinto, tem necessidades, tem carência. Quero conhecer o universo. Primeiro que surge quando minha alma, meu ser real, sai do corpo, é sair e ir embora. Nada nos une. Não tem instinto. Quando vocês meditam, desligam da mente. Quando conseguem desligar em um estado alterado de consciência da mente, vão ver que o espírito de vocês está em outra. Nem está no corpo. Então existe um ser dentro de vocês que tem 3 computadores com os quais ele pode administrar sua existência. Esses 3 computadores têm que servir a esse ser, não esse ser ao computador. Não me venham com a história de que o pensamento é a manifestação do ser. O pensamento é fruto de um processo evolutivo, biológico e genético.
Temos respostas frente a diversos problemas em 3 níveis diferentes. Sempre vamos a ter 3 respostas. Se nós temos as 3 respostas é porque estamos anulando algo, nós estamos percebendo algo e estamos com um problema. Mas as 3 respostas, o computador que eu estou usando agora, o DOS antigo, e a inteligência artificial que vou usar daqui a 10 anos, não sou eu. Eu não sou o computador. Eu não sou o que minha mente me diz. Eu sou algo a mais. Muito mais. Quando vocês entendam esse processo, através da meditação, através do exercício de resolver problemas através de 3 possibilidades diferentes, vão ver que empieza a surgir uma comunicação com algo dentro de vocês diferente. Muito diferente do que podemos chamar instinto, intelecto, emoções, algo muito mais profundo. Vocês têm alma e vocês têm um ser que tem que ser escutado por trás do cérebro. Procurem. Na próxima aula nós vamos falar mais especificamente sobre esse ser e sobre uma psicologia do futuro. Então, muito obrigado a todos. Nos vemos na próxima semana.